aí, né? É isso aí. Vamos lá, então. A gente está em Efésios 2. E hoje eu trouxe uma convidada aqui, né? Eu falo que ele sempre corre o risco de dar o microfone na minha mão. E baita risco. Nossa, não era pra tanto, né, Risco de não gente? Não falar era mais hoje. tanto Aproveitar aqui assim. agora. Todo mundo já nos conhece, irmão. Tá tudo certo. Se não conhece assim, gente, eu falo muito e aí ele olha assim, tipo... Agora, Ela quem tá falando, que fala muito, né, Filipão? Felipe. Mas vamos lá, abre sua Bíblia aí em Efésios 2. Semana passada acho que a gente conseguiu chegar nos 3 primeiros versículos, né, falando da situação do homem antes de se encontrar com Deus, né? E nós vimos de uma maneira muito clara que a palavra nos fala que é uma situação terrível, terrível. O homem longe de Deus, longe do propósito do Pai, ele vive uma situação terrível. Só que a partir do versículo 4 do capítulo 2, a gente começa a ver o que a obra do Senhor faz. Primeiro, por nós. Depois, em nós. Para terminar, fazendo algo através de nós. É exatamente isso que a gente vive aqui desde o princípio dessa igreja. A gente sempre entendeu que a gente não está aqui, a gente não foi alcançado, né? Fomos transformados, estamos vivendo essa regeneração, essa santificação, simplesmente para que a gente se sinta bem, para que a gente ache que nós somos, né, os bons. Pelo contrário, hoje a palavra, inclusive, se alguém entrou aqui pensando isso, hoje a palavra vai furar essa sua bolinha, tá? Porque vai te mostrar literalmente que não é mérito. Vai mostrar que salvação não é recompensa, é presente. E a gente vai entender isso aqui hoje. Vou pedir para a Érica ler, dos versos 4 até o 9. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la. Amém. Até aí. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, começando justamente por essa obra do Senhor por nós, né? Nós somos redimidos basicamente por 3 atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Primeiro, Deus oferece vida para quem estava morto. O capítulo começa falando isso. Antes dele, não tinha vida, a situação era terrível. Então ele oferece vida para quem estava morto. Ele oferece liberdade aos cativos. E aqui você pode dizer, você é quem pode saber exatamente o que é que te prendia. O que é que não te permitia viver aquilo que o Senhor tinha para a tua vida. E terceiro, ele oferece perdão aos condenados. Eu gosto de explicar, e a gente tem hoje nossas crianças aqui, adolescentes, jovens. Eu gosto de explicar, quando a gente fala sobre estar espiritualmente morto, você fala, mas eu não estou morto, eu estou vivo. E provavelmente você já ouviu falar de um seriado que chama Walking Dead, que são pessoas que estão supostamente vivas, mas andam como mortos, ou são mortos que parecem vivos. E muitas vezes quando a gente para ver as pessoas andam, esquecem, elas não estão percebendo o que está acontecendo à volta dela. Elas estão fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Fisicamente vivas, mas vivendo uma vida pobre, morta, porque a Bíblia fala que no pecado nós estamos mortos. Se não estamos em Cristo, nós estamos mortos. Então não tem opção, não tem como estar meio vivo. Ou você está vivo porque você está em Cristo, ou você está morto porque você não tem a Cristo. E aquele que está morto também está escravo.
também é escravo de coisas. E ainda além disso, além de estar morto e ser escravo, ele está condenado. Porque a gente não gosta muito de falar disso. A gente acha, não, você vai falar que as pessoas estão condenadas. Gente, é o que a Bíblia diz. A gente não está falando o que as pessoas querem ouvir, nós estamos falando o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo estão condenados. Então, são pessoas que parecem, acham que estão vivas, estão mortas, acham que são livres, mas são escravas do pecado. E acham que têm a vida toda, mas estão condenados. Isso não são para aqueles, somos para nós. Se nós não estamos em Cristo, nós estamos mortos, presos e condenados. É isso aí. Paulo, aqui nesse texto, ele vai contrastar o que nós somos por natureza com aquilo que nós somos pela graça de Deus. Vocês podem ver aí no texto. No versículo 4, ele está dizendo, antes, objetos da ira de Deus. Agora, beneficiários da sua misericórdia. Nos versículos 5 e 6, antes, presos pelas garras da morte espiritual. E agora, ressuscitados para uma nova vida nele. No versículo 5, antes, escravos do pecado. Agora, salvos pela graça de Deus. Nos versículos 5 e 6, antes, caminhando pela estrada da desobediência, vivendo segundo a nossa vontade. E é interessante aqui, porque desde o princípio, desde o Gênesis, quando o inimigo se apresenta com propostas, ele não fala, faz a minha vontade, segue o meu plano. Sabe o que ele te fala? Faz aquilo que você quer. Faz aquilo que você sente que você precisa fazer. Vive a tua vontade, vive o teu plano, vive o teu sonho. Deixa eu te falar, se você está vivendo a tua vontade hoje, você já é carta fora do jogo. A gente está aqui buscando a vontade de Deus para as nossas vidas, porque somente ela é boa, perfeita e agradável. Então é nela que a gente vive aquilo que a gente jamais poderia viver. Então ele está dizendo aqui, antes, vocês caminhavam de acordo com as suas vontades. Agora, desfrutando da presença, do amor e da vontade perfeita de Deus sobre as suas vidas. E aqui algumas verdades merecem ser faladas. Deus nos amou. Ele nos ressuscitou. Ele nos exaltou, não para que nós fôssemos vistos, mas para que Ele fosse visto em nós. E Ele nos guardou. Você é guardado. Você é dirigido. Você é abençoado por Deus. Então, a salvação hoje precisa ficar claro de que ela é um presente de Deus. Ela não é uma recompensa. Ela não é porque você fez tudo aquilo que era certo. Ela não é porque você é bom, porque você é bonzinho, porque você... Bom... Uma coisa da nossa cultura de igreja, as pessoas falam, o que faz para ser membro da igreja? Como que eu sei que eu sou membro da Vida Church? Tem uma carteirinha? Não, não tem. Uma das coisas que a gente fala desde o começo da igreja é que quando você é parte da igreja, todas as necessidades da igreja são suas também. Então, o papel do chão é seu também. No primeiro culto, a gente apresentou todo o Ministério Infantil. E se você quiser ver mais ou menos a maioria dos professores do Ministério Infantil, você vai ver no primeiro culto, nós oramos por eles, agradecendo a Deus pela vida deles. Então, o Kids também é seu. Você ouviu o convite? O Kids no verão também é seu. Porque a necessidade do corpo é minha. O que acontece é que, quando a gente fala sobre o que é ser parte da igreja, a gente fala, sirva. Entrega o seu dom, faça parte disso. E muita gente acha que eu sirvo, então Deus vai me amar. Eu ajudo, então Deus vai fazer o que eu quero. Então eu vou ajudar você, então depois eu mostro um invoice para Deus e falar, Deus, hora de pagar. Sabe aquela bênção que eu te pedi? É só me dar. Quantas vezes a gente fez isso? Quantas vezes a gente faz as coisas para Deus, esperando a recompensa, e quando Ele não faz o seu pedido, você fala, mas para que eu fiz tudo isso então? A grande questão é, nós não fazemos nada para ser salvos. A salvação é de graça, é amor. Um preço foi pago muito alto, mas eu não pago nada. Agora, a minha resposta a isso é o que eu faço a partir da mim. Não é por merecimento, nós não merecemos. É graça, de graça para mim. Alguém pagou o preço. É isso aí. Para reforçar que nós fomos salvos pela graça de Deus, por meio da confiança em Cristo, Paulo aqui nesse texto, ele está apresentando duas negações que se equilibram entre elas. A primeira está no versículo 8, na parte B, quando ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. E a segunda não vem das obras, para que ninguém, entenda isso, para que ninguém se orgulhe.
Então não é nosso mérito, é Ele quem nos entrega de presente. O nosso papel é confiar pela fé de que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e vestir essa roupa dele em nós. E aí sim nós vamos viver essa obra do Senhor por nós. Mas ela não é simplesmente por nós, ela também é em nós. Né? Agora mesmo aqui, se a gente fosse perguntar, e em várias mesas esses assuntos saem durante a semana, do quanto as pessoas estão sendo transformadas. E de verdade, para mim esse é o verdadeiro milagre. Né? Quanta gente olhando, procurando outros tipos de sinais, e eu creio que o Senhor faz como Ele quer, onde Ele quer, da forma que Ele quer, mas o que nós temos vivido aqui de transformação verdadeira, uma transformação que homem nenhum é capaz de fazer. Nós estamos falando aqui de pessoas, né, muitos deles adultos, bem-sucedidos, vivendo experiências incríveis, histórias muito antes de nós, antes da vida, que estão sendo transformadas pelo poder de Deus. E aqui a palavra nos deixa claro do que isso se trata, porque a obra de Deus também trabalha em nós. Paulo está dizendo no versículo 10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. E a palavra grega aqui para feitura é poema, que significa isso, poema. Ou seja, você é a obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. E aqui eu quero falar com você, e me incluindo aí também, porque várias vezes já estive nesse lugar, onde eu não valorizo aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, aonde eu muitas vezes estou sempre dizendo que eu sou menos que os demais, aonde muitas vezes eu estou falando que eu não valho, que eu não consigo, que eu não posso, que eu não chego, quando na realidade o que a palavra do Senhor está me dizendo é que eu sou feitura dele, eu sou uma obra das suas mãos, criado com um propósito. E a gente já entendeu aqui qual é o propósito desde o começo da carta. É para a glória de Deus, onde Ele me quiser, do jeito que Ele me quiser, fazendo aquilo que Ele tem para a minha vida. Então para de dizer que você não pode, para de dizer que você não vale, para de se achar menos que os demais e vive aquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque Ele está te preparando para isso. A gente já falou aqui algumas vezes, cristianismo não é difícil, é impossível, porque sem Ele você não consegue, mas nele você pode todas as coisas, no nome daquele que te chamou. É hora da gente viver isso, de saber que nós somos esse poema do Senhor. E aqui nós vamos encontrar esses 3 P's. O poeta, ele é Deus. A pena é Cristo. E o poema, somos cada um de nós. Eu amo arte, eu amo música, eu amo arte, eu amo poesia. Eu gosto dessas coisas, né? Quem conhece sabe um pouquinho. E a gente teve o privilégio de viajar uns dias atrás, e é muito interessante quando você vê uma obra sendo feita, você imagina como aquilo foi feito. Porque o Criador já tem na imagem o que Ele vai fazer. E na eternidade nós já somos tudo que o Senhor já plantou. Nós já somos tudo que Ele já fez em nós. Mas nós estamos num processo de construção. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus e disso a gente não tem nada para fazer sobre isso, a gente só precisa crer. Mas a partir daí começa o processo de transformação. E eu imagino como o Senhor fazendo e daqui a pouco Ele tira de novo, Ele tem a imagem completa, mas Ele tira uma parte e Ele corta a outra, e isso dói. Ser moldado pelo Senhor dói. Ser moldado por Jesus incomoda, sim ou não? Mais alguém? Sim, estou vendo algumas cabeças aqui. Não estamos sozinhos. Porque a gente sabe, Senhor, eu sei que o Senhor tem planos, a Tua palavra me garante que o Senhor tem planos lindos. Mas não é sobre mim, é sobre Cristo, então continua fazendo em mim ainda que doa. E deixa eu falar uma coisa, o processo do sofrimento é o processo dos discípulos. Aquele que segue a Cristo vai sofrer. Vai sofrer, porque o nosso Salvador sofreu. Nós vamos seguir os passos daquele que sofreu, então não foge do sofrimento. Mas saiba que o Senhor está no sofrimento. E como um bom vaso, Ele vai moldando. E de vez em quando a gente sai do eixo, e Ele começa de novo, e amassa de novo. E a gente está sendo moldado para quê? As pessoas quando olham um quadro, elas não olham, nossa, que tinta boa que usaram. Elas olham e falam, uau, alguém muito importante pintou.
Quando as pessoas olharem a minha vida, a sua vida, elas não vão olhar, nossa, que valor a Érica tem, vai falar assim, que valor tem o Deus que fez ela. Então, onde o Senhor te levar, aonde Ele te colocar, aqui, lá, em qualquer lugar, pense, não é sobre mim, mas é sobre o Salvador, que me comprou e me fez, e as pessoas precisam haver a Ele em mim. Amém, amém, é isso aí. Nossa, a gente já começa a me empolgar. Mas agora entenda, né? Muita gente acredita que a conversão na realidade é o fim. Deus fez tudo isso, me moveu, tirou o chão debaixo dos meus pés para que eu o conhecesse. A conversão não é o fim. A conversão é o início. Se prepare para tudo aquilo que ainda virá. Para tudo aquilo que o Senhor vai começar. Aquilo que Ele ainda vai fazer na tua vida. Porque o que Deus começou na conversão, Ele continua na santificação. E quantos aqui sendo lapidados, cortados, né, moldados pelo Senhor. Então Ele continua na santificação. E vai ser consumado na glorificação, naquele dia, quando nós estivermos diante do Pai. Aleluia. Mas aí a gente entra nessa parte aqui, né? Primeiro a gente falou da obra de Deus por nós, a gente já falou da obra de Deus em nós, mas agora aqui minha parte preferida dessa mensagem, na obra de Deus através de nós. Eu não sei em qual fase você está ainda, mas eu quero te falar que Deus vai te usar. Que Deus está te transformando, que Deus está te trabalhando. E ele diz o seguinte no versículo 10, na parte B do versículo. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não fomos salvos pelas boas obras. Se você achava que funcionava dessa maneira, sinto te dizer isso hoje, mas você não foi salvo porque você é bom, mas você foi salvo para as boas obras. É só pela fé que nós somos justificados, mas a fé que justifica jamais, que isso fique claro, a fé que justifica jamais vem sozinha. Então nós não fomos salvos pela fé mais as obras, mas pela fé que produz obras. Ou seja, quando nós nos aproximamos, quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, quando a gente passa para o banco do passageiro e Ele começa a nos dirigir, Ele começa a nos orientar, Ele começa a nos inspirar, Ele começa a mostrar qual é a verdadeira vontade dEle para as nossas vidas, você não tem mais como ser a mesma pessoa. E quantas pessoas falam isso, pastor, eu vou nos lugares, eu visito as pessoas que eu não via há muito tempo, e eles olham para mim e falam, mas o que te aconteceu? O que você está vivendo? O teu rosto está diferente, teu olhar está diferente, a tua atitude é outra, porque nós não temos como continuar sendo as mesmas pessoas. E Paulo está falando aqui que a causa da salvação é a justificação pela fé. Mas se a gente for lá em Tiago, a gente vai ver que ele diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo olha para a causa da salvação e fala de fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala de obras. Uma está na origem, a outra está na consequência. E eles estão falando tanto da fé quanto das obras. E as duas andam de mãos dadas, elas não se contrapõem, elas não se contradizem, elas caminham de mãos dadas. A questão levantada por Paulo era, como a salvação é recebida então? E a resposta é clara, somente pela fé. E a pergunta de Tiago era outra, como a fé verdadeira é reconhecida? E a resposta sempre vai ser, pelas obras. Por aquilo que o Senhor está te levando a viver. Por aquilo que Ele está te dando a oportunidade de participar, de fazer. E aqui daqui a pouco a gente vai fazer uma transição para o nosso testemunho, para o testemunho dessa igreja. Para que vocês entendam que isso aqui é a mais linda realidade que qualquer pessoa pode viver. Paulo e Tiago, eles estão se completando. Nós somos justificados diante de Deus pela fé. E somos justificados diante dos homens pela fé, pelas obras. Deus vê a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras. E no primeiro culto, enquanto o Antônio estava falando sobre isso, eu lembrei de uma música. Se você não sabe, nós temos mais ou menos 21 anos de ministério pastoral. E ministério não é só isso, tá? Não é só pastoral, no nosso caso é. Mas você serve ao Senhor aonde você for, no trabalho que o Senhor te der. E nós viemos da Assembleia de Deus, então quem conhece mais ou menos a estrutura, o pastor vai pregar e quando a esposa chega, ele fala, a irmã louva. Aí a gente levava, tem gente rindo que conhece.
A gente levava o CD com playback, e aí, como uma boa contralto, eu cantava o quê? Fernanda Brum. Tem gente rindo aqui, mas eu vou cantar. Vai ser uma viagem ao passado aqui agora, hein? E eu lembrei agora dessa canção, porque eu canto. E porque eu cantei muitas vezes essa música. E eu lembrei porque essa música fala um pouco do que é a verdade, do que a gente vive, do que a gente acabou de falar. Ela fala assim: o vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Quando você entende o perdão que você recebeu, quando você entende o que Jesus fez por você, quando a gente fala que nós somos feitura do Senhor, não é sobre autoestima, você se achar ou nada, é assim, o Senhor me fez, mas eu ainda estou muito quebrado. Ele enxerga em mim o que eu não vejo, e Ele fez com essa mulher, ela está lá quebrada, e Ele fala, o que ela entrega tudo. Então, uma vida que transborda, uma vida que entrega, uma vida que faz pelo outro, não é uma vida que se acha bom, pelo contrário, é aquele que fala, aquele que enxergou em mim ainda quando eu estava todo quebrado, quando entregou perdão. A proporção do perdão é a proporção da sua entrega. Para mim isso é muito claro. Quanto mais eu tenho consciência da minha incapacidade humana, da minha luta contra o pecado, mais eu entrego para o Senhor, porque eu falo assim, Senhor, eu não merecia e o Senhor fez. A obra, o servir, o adorar, e as pessoas falam, nossa, Eri, que intensa. Óbvio, eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o pecado que eu luto, eu sei as guerras que eu tenho. Eu falo, se o Senhor fez por mim, eu não faço para conquistar, Ele já fez. A minha adoração é resposta, o meu servir é resposta. Não é para tentar convencer ninguém a me amar. Eu não preciso convencer Deus a me amar. A palavra fala, porque Ele me amou primeiro, e porque eu sou amada, porque eu recebi perdão, agora o transbordar, o adorar com intensidade é a resposta. Deus não se impressiona com nada que eu faço, porque Ele é Deus, né, gente? Ele não precisa de mim, mas deixa, quando você entender que o que você recebeu, você transborda. Amém, amém. Por isso quando eles me perguntavam, ela louva? Eu falei, como louva? E aqui a gente quer fazer já essa transição para o testemunho, porque tem muita gente nova aqui, né? A gente ama contar essa história, mas é uma história que muitas vezes as pessoas falavam, poxa, mas vocês só contam, né, o lado bom. É uma história com um processo como de muita gente aqui, né? Muita dor, muita confiança, muita entrega, né? Quando nós nos casamos, eu sempre falei que não fui eu quem escolhi a Érica, né? Foi o Senhor quem escolheu ela para mim. E nós nos casamos sem saber exatamente o que vinha pela frente, os dois lutando por carreiras, né, trabalhando em formação, Érica estudando nutrição, eu na faculdade de Direito, e querendo conquistar o mundo, né, sem ter ideia do que vinha pela frente. Eu tinha 18, ele tinha 22, gente. Sabe nada da vida ainda, né? Exato. E ali o Senhor começou a falar com a gente, né, acho que mesmo pouco antes, inclusive, na adolescência, o Senhor já falava de toda essa questão de que moraria fora do Brasil, de que falaria outros idiomas, de que serviria na casa do Senhor. E eu ouvia tudo aquilo e falava, poxa, muito bonito, mas não é o que eu quero, não é? Desde a adolescência. E tanto é que eu fui estudar Direito. O que eu pude correr, eu corri. Para onde eu pude fugir, eu fugi. E aqui, como eu falei no primeiro culto, eu vou olhar até para o teto para ninguém achar que eu estou falando com ninguém aqui, tá? Mas se você está fugindo da vontade de Deus, não vai longe. Não vai longe, porque você vai ter que voltar tudo. Você vai ter que voltar. O quanto você está se afastando é o caminho que você vai ter que voltar. Porque a vontade do Senhor é tão perfeita. O plano dele é tão perfeito. No fim, ele usou tudo. E Romanos 8:28, de verdade, se transformou num texto áureo para mim. Porque ele sim usou tudo isso. Né? Tudo isso cooperou para que nós vivêssemos, para que nós fôssemos quem nós somos hoje. Mas eu quero te dizer que eu corri
o quanto eu pude, e eu estou vivendo tudo aquilo que o Senhor falou lá quando eu tinha 14, 15 anos de idade. A palavra do Senhor é a que sempre vai prevalecer. A promessa do Senhor sobre as nossas vidas é a que sempre vai ser a palavra final. Por isso eu estou te dizendo isso aqui hoje. Se entrega para viver aquilo que Ele tem para a tua vida. E enfim, em 2007, nós fomos enviados como missionários para a Espanha. Vivemos quase 6 anos lá, um tempo muito, muito especial. E em 2012, esse ciclo fechou. E nós fomos enviados pela igreja que nós participávamos da Espanha aqui para os Estados Unidos, para Orlando. E nós viemos em obediência, né? Naquele momento a gente não entendia muito bem porque aquilo estava acontecendo. Hoje nós sabemos que fazia parte do plano de Deus. Né? Que era a vontade perfeita dele sobre as nossas vidas, mas quando nós chegamos aqui a dor era tão grande e o processo foi tão forte que eu infelizmente tomei uma das decisões que eu considero uma das mais erradas que eu poderia tomar, quando eu abandonei o ministério. Eu falei, não é mais para mim, não consigo mais estar desse jeito, vivendo dessa forma. Acabou gerando uma série de situações dentro da minha casa, e eu era muito objetivo, muito prático. Eu falava, se isso aqui está causando problema na minha casa, então tiro isso aqui da minha vida, e os problemas, né? Seus problemas acabaram. Mentira, tabajara total, gente. Não acabou nada. E não foi isso que aconteceu. Pelo contrário. E a Érica, a gente ia para os lugares, e a Érica continuava me apresentando como pastor. Falando, né, gente? A gente falando, meu marido é pastor. Até que um dia dentro do carro eu falei para ela, falei assim, não fale mais para ninguém que eu sou pastor. Eu fui pastor, mas esse tempo acabou. Proibiu. É. Real. Se você falar de novo que eu sou pastor, eu não saio mais com você. E isso foi de 2012 até 2016, onde eu fiquei dentro de algo que a gente chama de caverna, né? Eu chamo barriga da baleia, gente. Jonas na barriga da baleia. Nós temos alguns grupos de WhatsApp que chamam Amigos do Jonas. Porque todo mundo via que eu estava fugindo da vontade do Senhor, e todo mundo falava, até quando, né? Vamos ver até quando ele aguenta, até onde ele vai. E eu fui longe, para falar a verdade, e paguei um preço muito alto por isso, muito alto. Não gosto nada disso. E o mais interessante é que a gente vai por nossa opção, e quando chega lá a gente fala, Senhor, por que o Senhor me deixou vir até aqui? Né? Acho que às vezes ele olha para a gente e fala assim, eu não entendo nada que vocês querem da vida, né? E quando cheguei lá, eu falei, por que vim tão longe? Mas ali o Senhor me transformou. Ali o Senhor tirou o chão debaixo dos meus pés. Ali eu vi que eu não tinha mais realmente nenhuma outra opção. E eu fui orar. Falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim de verdade? Me mostra. Abre a porta que o Senhor tem para mim. Foi quando, em 2016, o Senhor abriu uma porta dentro de uma igreja. E eu falei, igreja, de novo, Senhor, de novo. Me tirou de Orlando, me levou para Fort Myers, e hoje eu tenho o prazer de ter aqui ainda o Israel, a Ana, a família Albuquerque aqui, que eu conheci lá, nessa época. Mas eu confesso que os dois, vamos dizer, uns 2 primeiros meses lá, dentro daquela sala, onde o Senhor me curou, onde o Senhor restaurou meu ministério, mas os 2 primeiros meses, eu olhava pelaquela janela e me sentia castigado. Falava, não posso nem decidir o que eu quero da minha vida. Não posso nem decidir aquilo que eu quero fazer. Tem que ser do teu jeito, tem que ser na tua vontade. Já pastoreando a igreja. Já na frente lá do povo. E eu falava, Senhor, e ali naquele lugar, foram 2 anos. 2 anos trabalhando ali, vivendo uma restauração, uma cura, um cuidado do Senhor como eu nunca tinha vivido na minha vida. Vendo o Senhor restaurar, pegando todas as peças quebradas e recolocando tudo no lugar. E vendo como Ele pode fazer, né? Eu vejo muito as fases da vida de Moisés. 40 anos achando que era alguém. Depois 40 anos vendo que não era ninguém. E os últimos 40 anos vendo o que o Senhor pode fazer através da vida de um ninguém. Né? E foi o que o Senhor fez, porque ali eu totalmente quebrado, e o Senhor restaurou, e a partir dali a gente entrou no all-in, né? E vendo o Senhor transformar, vendo o Senhor trabalhar, vendo o Senhor restaurar outras vidas, porque começou em nós, mas o que começa em nós não fica só em nós, o Senhor transborda na vida de tantos quantos Ele nos dá a oportunidade de conviver. E aquela igreja foi um lugar de cura, foi um lugar de restauração, foi um lugar onde nós vivemos uma história muito, mas muito linda. E é muito interessante porque muitas vezes você está em um lugar que você não esperou estar.
Você não achava que esse era o plano certo, porque não estava de acordo com o que você gostaria. Mas a gente precisa lembrar você que nesse lugar tem escola, nesse lugar você pode aprender. Então, ainda que você esteja num lugar que não é confortável hoje, o Senhor está usando e está te ensinando lições e te dando ferramentas que você vai usar depois. Muitas coisas que nós vivemos hoje na Vida Church, muitas estruturas que a gente aprendeu, nós aprendemos lá em Fort Myers, no lugar onde a gente não queria estar, mas o Senhor nos dava essa oportunidade. Então, não despreze o lugar que o Senhor te colocou, porque neste lugar, se você estiver disposto para aprender, o Senhor vai te dar ferramentas para a próxima temporada. E, gente, é importante entender em ser completo na temporada que o Senhor te colocou hoje. Talvez não é a que você quer, talvez não é a que você gostaria, mas falando, Senhor, eu já recebi aqui a ferramenta para a próxima. E na próxima eu recebo o que o Senhor vai fazer e estou trabalhando e estou entregando tudo. E não deixe espaços. O Senhor está te ensinando hoje coisas que você precisa usar hoje. Então já está usando hoje, mas vai usar nos próximos passos. Não despreze o que o Senhor está fazendo hoje. Não se distraia. Muitas vezes nós estamos distraídos, olhando para o cumprimento da promessa lá, mas a promessa já está sendo cumprida hoje na sua vida. Não precisa chegar um outro tempo. Gente, nós não estamos correndo atrás da terra prometida. O prometido é Jesus e Ele já veio, Ele já está conosco. Amém. O processo é só o processo. O nosso olhar precisa estar em Cristo. A gente não está aqui para conseguir coisas desse mundo. A gente não está aqui para conseguir cumprimento de promessas terrenas. A grande promessa é ser restaurado completamente com Cristo. Aleluia. Esse é o lugar que o nosso coração precisa estar. E hoje o Senhor nos dá ferramentas nesse lugar. E eu queria te dar um pouco de perspectiva hoje. Porque eu não quero também aqui romantizar essa história, porque hoje nós ouvíamos do Senhor, mas eu não quero te dizer que foi fácil, porque não foi. Eu não quero te dizer que os dias maus não foram extremamente difíceis, porque eles realmente foram. Eu, depois de 2 anos ali, pensa, a gente trabalha muito com a nossa lógica. Porque eu resisti, lutei, não quis, até o momento que entendi que era. Eu falei, então tá bom, Senhor, então vamos. Mas se é o que o Senhor tem para mim, que seja um ministério marcante. E Ele fez do nosso ministério um ministério marcante. Só que no momento que as coisas começaram a acontecer e andar, eu olhei em volta e falei, agora eu vou ser recompensado. Né? Agora vão me dar um prêmio aqui. Me deram, fui demitido. Porque o que eu fui viver ali tinha sido vivido, tinha se cumprido, e eu lembro do Senhor falando. E é interessante ter a Ana aqui hoje, porque no dia que eu subi na plataforma e falei, hoje o Senhor me curou. Hoje o Senhor me curou, porque eu lembro que eu estava me arrumando para ir para o culto. Eu tinha um sentimento de escassez gigantesco. Eu sempre achava que ia faltar, que não ia poder, que não ia chegar. Eu sempre me sentia sozinho, mesmo rodeado de gente querida. Entendeu? E um dia, indo para a igreja em Fort Myers, o Senhor me curou, me arrumando para ir para a igreja. E eu comecei a gritar para ela, falando assim, amor, a gente não está sozinho, a gente não está sozinho. Por isso hoje eu prezo tanto pelo corpo, pela comunhão, por andar lado a lado, pelas mesas, porque a gente só sofre sozinho porque a gente quer. O Senhor nos criou para sermos corpo, para caminharmos em comunhão. Não tem como você viver plenitude de Deus sozinho, isolado, afastado. Você precisa vir para o lugar de comunhão. Foi aí que o Senhor me curou. E quando eu subi na plataforma e falei, testemunhei sobre isso, o Senhor começou a confirmar em alguns corações que o tempo tinha acabado. Passaram alguns dias e realmente isso se confirmou. Foi doído. Eu lembro, e eu não gosto nem de entrar aí, porque é uma das horas que me complica no testemunho. Porque eu cheguei em casa e meus filhos foram me olhar e falaram, pai, mas você fez alguma coisa errada? E eu falei, não é questão do que eu fiz errado. Pelo contrário, eu acho que é uma das fases que eu estou fazendo as coisas mais certas na minha vida. E a gente espera as recompensas do Senhor de acordo com a nossa lógica. O Senhor estava assim me recompensando. 2018, desde a perspectiva de 2018, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas olhando hoje, desde 2024, foi o melhor momento da minha vida. Foi um dos momentos mais especiais. Por isso eu quero te dar perspectiva hoje, porque quem sabe você está vivendo hoje um momento difícil. Quem sabe hoje você não sabe para onde olhar, para onde ir, o que fazer, mas eu quero te dizer, o Senhor sabe o que está fazendo. Ele sabe para onde está te levando, Ele sabe para o que está te preparando, e a vontade do Senhor vai se cumprir, porque hoje eu vivo a vontade de Deus aqui.
Era isso que ele estava trabalhando, era isso que ele estava nos levando a viver. Mas naquele momento eu precisei ser intencional. Coloquei minha família na sala, porque aquilo que meus filhos estavam vendo, de repente eles podiam transferir, porque era um homem que estava fazendo aquilo. E como ele era um pastor, de repente podia ser a igreja que feriu meu pai. E daqui a pouco, não só a igreja, mas pode ser o próprio Deus quem feriu meu pai e minha mãe. Por isso eu sentei meus filhos na sala e falei, não tem como a gente estar vivendo o que a gente está vivendo aqui hoje. Um dos tempos mais especiais da vida, da minha vida em particular. E se o Senhor está fechando essa porta, é porque Ele tem algo muito melhor para a gente. E vocês vão ver isso com os olhos de vocês. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. E naquele momento o Senhor começou a falar com a gente, ainda de uma maneira mais clara, falou de uma obra nova, falou de uma mudança, falou de um novo lugar. Ele não falou qual era o lugar. Quase a gente foi para Boston, quase, não faltou nada para a gente ir para Boston. Mas daí, quando a gente estava aqui passeando em Downtown Winter Garden, buscando direção do Senhor, o Senhor falou com a gente aqui no centrinho, através da palavra. A gente estava num tempo de muita angústia por não saber quais eram os próximos passos. E a Érica me perguntando, amor, preciso matricular as crianças na escola. Aí, gente, como uma boa pessoa carismática, cheia do fogo, eu gosto, né? Falava assim, aquela pessoa vai levantar e vai falar, tem uma palavra de Deus para você. Essa é a cidade que você tem que ir. Aí eu ia num outro restaurante, aí eu olhava um senhorzinho americano e falava assim, ele vai vir falar inglês agora para eu não errar. E eu ficava esperando ali uma palavra, né? Daquela que dá um momento, dá uma emoção. E a gente passeando em volta da igreja metodista que tem em Downtown Winter Garden. Ele falou para mim, o que você está sentindo? Eu falei, eu tenho paz. Aí eu falei, ele falou, e você? Eu falei, eu também tenho paz. E aí nós nos sentamos para pedir um café. E quando nós sentamos no versículo do dia, sabe o aplicativo da Bíblia? Sabe, o versículo do dia estava Colossenses 3:15. E o texto no NTLH que a gente leu naquele dia... A gente sabe ele de cor, mas eu quero ser muito exato. E com essa letra desse tamanho aí eu não consigo ler. E que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Vocês entendem? Era um tempo de angústia. E do nada a gente começa a sentir paz. E daqui a pouco chega uma notificação do aplicativo da Bíblia. E a gente vai para esse texto. Que essa paz que você está sentindo, que não se explica, que ela seja aquela que te traga direção. É isso. Naquele momento ficou tudo muito claro. A gente se olhou e falou, é aqui, esse é o lugar. Nós pegamos a mão do outro e oramos, agradecendo ao Senhor pelo direcionamento. E a partir dali, vem uma ousadia, vem uma certeza, vem uma confiança que não se explica, para que a gente possa viver a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. É muito fácil ter paz quando você tem controle das coisas. É muito fácil ter paz quando você tem todos os recursos necessários para fazer. É muito fácil ter paz quando você tem tudo na sua mão e fala, nossa, Deus me deu muita paz. Gente, isso não chama paz, isso chama inteligência. Você tem todas as ferramentas para fazer um bom faz. O milagre, a paz que Cristo dá, essa paz que é além do nosso entendimento, eu não tenho garantias, mas sei que aquele que é a rocha forte está comigo. Eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor dos exércitos vai me dirigir, Ele me guarda. Não é sobre circunstância, é fácil. Às vezes as pessoas olham pra gente e falam, é fácil falar se você não viveu. Senta no nosso colo. Quando a gente falou agora, minha sogra falou assim, é tão bonitinho vocês falarem. Ela falou, porque viver foi outra coisa. Teve muito choro, teve muito momento de desespero, de humanamente não enxergar. E naquele lugar a gente precisava voltar para a convicção de quem Deus é, da palavra de Deus. E de saber que nós tínhamos o que ninguém podia tirar, que era a convicção de que Deus estava conosco. Então o que você precisa hoje não é garantia humana, o que você precisa hoje é saber que independente da circunstância, Deus está. E é nele que nós precisamos para obedecer. Quem dá a visão é o mesmo que manda a provisão. A partir daquele momento a gente começou a viver milagres que eram impressionantes.
Desde o Gilber e da Carla, que a gente conheceu o Gilber e a Carla lá, eles estavam morando em Naples. Como que do nada eu encontro a Carla assim, primeiro num shopping. Sabe quando você encontra, Edu, aquele encontro de, vamos marcar e vai embora. E se você não marcar é porque você não quer marcar. Né? Você só falar, vamos marcar. E daqui a pouco eu não lembro por quê, como que eu fui com as crianças. A Érica estava acho que num evento de mulheres na igreja. E eu fui parar com as crianças, acho que outros pais da igreja, num campo de morango. Quando na minha vida que eu ia imaginar que eu ia colher morango quem conhece o Antônio de perto. E aí eu chego no campo de não morango. É essa pessoa. Quem está lá de novo? A Carla. O Senhor me mandou para um campo de morango para encontrar a Carla novamente. E Deus usou a Carla e o Gilber para o primeiro milagre. Porque não tinha ninguém, sabe? Tinha uma promessa. E naquele momento o Gilber e a Carla estavam chegando e eles sentiram de fazer uma oferta e eles nos deram a primeira oferta da vida. A primeira. Não tinha igreja, não tinha gente, tinha uma promessa. E foi o dinheiro que foi usado com advogados, porque né, a papelada de igreja é complicado, não é simples de ir no contador e está aberto e pronto. Tem toda uma questão com advogado, com bailó, e foi tudo feito. E falaram, poxa, mas vocês estão usando esse dinheiro, né, um investimento grande. Não tem nem igreja, eu tive que pedir para 2 pessoas, amigos, para colocar o nome deles na primeira diretoria da igreja, porque não tinha ninguém na igreja, não tinha ninguém, tinha uma promessa, e o Senhor foi cumprindo, palavra por palavra, promessa por promessa. A casa que nós queríamos para começar a igreja estava fora do nosso alcance, a corretora nos levou para uma primeira casa que era mais barata, que era o que a gente podia pagar, e a gente falou, mas não é, né? A corretora falou, tem uma, mas está cara, custa tanto a mais, quase $1.000 a mais do que a gente podia. E quando a gente chega naquela casa, hoje eu ainda mostrei a casa para o Eliezer, de manhã quando a gente estava caminhando. E aquela casa era a casa de uma conhecida. E enquanto a Érica entrou para conhecer a casa, eu já liguei para a pessoa que estava morando no Canadá, falei, eu estou aqui na tua casa. Não sou mais empresário, agora sou missionário, não vou te fazer perder teu tempo, estou olhando a casa, estou interessado na casa, mas não tem como pagar. O que eu posso pagar é tanto. Ela falou, deixa eu te responder amanhã. Eu falei, tá bom. E ela deu o desconto, pôs o valor da casa no que a gente podia pagar. Foi onde a igreja começou. A gente nunca teve prédio, né? Então lá, tudo que a gente fazia, que acontecia da igreja, aconteceu nessa casa. E pouco a pouco, em cada etapa, a gente nunca foi embora para casa lamentando. E depois de um tempo, quando começaram a aparecer mais pessoas, muitas, né, dos nossos amigos, das pessoas mais próximas, que estavam inclusive plantando a igreja com a gente, falavam, Antônio, Érica, dava dó de vocês no começo, tão animados, mas sempre tão pouquinha gente. A gente nunca voltou para casa um dia lamentando, porque a promessa te alimenta. O cumprimento da promessa vai te trazendo vida, vai te blindando, para que você possa não parar no caminho, para que você possa viver 100% plenitude daquilo que o Senhor tem para você. E a gente continua vivendo o cumprimento dessas promessas. A saída, o Antônio falou rapidamente, a nossa saída da Espanha foi muito dolorosa para mim. Muito, gente. Aquele lugar é meu, continua sendo meu, tá, gente? Eu sou da Espanha, meu coração continua lá. E na saída de lá, o Senhor falou comigo de uma forma muito clara. Você está vendo isso, eu tenho isso para você. Então para de se preocupar com a sua família, com as suas coisas, porque eu estou dirigindo as coisas. Aquela mudança foi muito dolorosa para mim. A minha raiz estava lá. Muito mais dolorosa que a saída do Brasil. E o Senhor falou que eu veria as coisas. E eu não enxergava nada mais. Isso aconteceu, essa palavra do Senhor para mim aconteceu em 2012. Eu sofri, chorei muito, foi um processo difícil, mas o Senhor foi mudando e nós chegamos aqui. E esse ano, nós vamos vendo o Senhor se mover. E esse ano nós recebemos uma ligação do que a gente conversou semana passada, se você estava aqui. Nós recebemos uma ligação de pastores que são pastores de uma igreja que já existe há 20 anos na Espanha. E eles falando, nós lembramos de vocês, nós estávamos orando e nós precisamos de ajuda. E o Senhor nos levantou aqui para sustentar uma igreja na Espanha. Quando Ele falou para a gente que ia começar uma obra nova, a palavra do Senhor para nós é que Ele via bandeiras de muitas nações. E é muito difícil você enxergar o cumprimento da promessa. Quando você, como o Antônio falou, você está num outro lugar da perspectiva. Mas hoje nós vivemos isso. Nós temos hoje muitas vezes no YouTube pessoas de várias nações.
E hoje, na Espanha, existe uma igreja estabelecida, não é só uma família. Existem espanhóis que estão sendo abençoados por causa do nosso compromisso como igreja. Eu não sei se vocês têm noção do impacto que isso é pra gente, de confirmação, que vale a pena obedecer. Falei no primeiro culto, às vezes a gente obedece porque a gente não tem opção, como foi a minha saída da Espanha. O Antônio tinha muito claro, para mim não era assim. Às vezes a gente obedece podendo dizer não. Mas vale a pena obedecer, porque o Senhor faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos. A palavra que o Senhor nos disse é que nós chegaríamos às nações. E o Senhor tem feito umas coisas muito sobrenaturais. Vale a pena obedecer. Não despreze o que o Senhor está fazendo hoje. Vale a pena ser obediente. E para fechar, que o tempo já foi, lá em 2018, o Senhor nos falou de uma maneira muito clara de algumas situações específicas. E entre elas, inclusive, de propostas que nós receberíamos, né, durante o percurso da igreja. Lembre-se que na pandemia a igreja estava sendo plantada. A garantia que nós tínhamos era aquela que a gente precisava, que era a promessa do Senhor. Mas nós somos humanos, passamos desafios enormes. Nosso pastor faleceu durante a pandemia. Quantos desafios enormes, o pastor no Brasil, né? E a gente não tinha garantia nenhuma de seguir adiante. E do jeito que o Senhor falou que surgiriam propostas, essas propostas surgiram. E foi muito fácil de responder, porque o Senhor já tinha trazido a orientação. Mas eu lembro de quando eu ouvi essa palavra de proposta, pensa, eu era uma pessoa que tinha dado o meu melhor por 2 anos. Eu falei, não, se tem um momento que vou alcançar um bom resultado, vai ser agora. E eu estou ali quebrado. E alguém vem e fala de proposta. Eu falei, quem que vai querer fazer alguma proposta para mim? O Senhor não te vê simplesmente como você está hoje. O Senhor sabe o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo na tua vida. E muitas vezes você está ouvindo a promessa, você está ouvindo a palavra e você mesmo questiona. Deixa de questionar. Deixa de questionar. Hoje é dia de agradecer pelas promessas. Hoje é dia de louvar o Senhor pela palavra que Ele te entregou. Por isso a gente está aqui. Porque o que a gente está vivendo aqui é só o começo. É só o começo. E você faz parte de tudo isso. O Senhor nos disse que mandaria as pessoas que deveriam estar. E se você está aqui hoje, você faz parte da promessa do Senhor para esse lugar. E eu sei que você tem promessas como igreja, o que a gente está falando aqui para vocês hoje, mas você também tem promessas de Deus na tua vida. E eu quero de uma maneira muito intencional aqui hoje te animar a buscar isso na tua memória, a trazer isso para hoje, porque se foi o Senhor quem te prometeu, vai acontecer. Você vai viver aquilo que Ele te falou. E eu quero te convidar, fica de pé aí agora. Esse hino que